Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre magia de evocação goétia e angélica. Estamos aqui no inverno do Rio Grande do Sul, chovendo, e eu quero aproveitar que acalmou um pouco o tempo, mas nesses dias nós temos novamente a possibilidade de um ciclone. Eu comentei há poucos dias, eu fiz um vídeo, nós tivemos inundações na região, e esse poderia ser mais um, felizmente. Até agora não se manifestou algo maior, apesar de uma chuva bastante forte. Inclusive vocês estão enxergando aqui um cantinho, eu vou mostrar aqui, ó. Esse é o riacho do lado da minha casa, ó. Ele está quase 1 metro acima do nível normal dele, o que é pouco. Felizmente é pouco. Mas na enxurrada recente a água chegou no nível que a minha mão está mostrando aqui, ó. Ela faltou 5 centímetros para invadir o terreno do vizinho. E desejamos que as pessoas estejam seguras. Inclusive eu mesmo fiz algumas coisas em magia para tentar uma mudança de clima. Sim, existem magias para ajudar na mudança de clima. Eu fiz, semana passada eu fiz uma que também tinha uma previsão de chuvas fortes. Não ocorreu e abriu o sol. Pode ter sido coincidência. E essa aqui, como eu já tinha um aviso maior também, eu comecei a trabalhar. Então eu estou trabalhando várias vezes tentando influenciar no clima. Mas esse é um trabalho de magia, a parte prática, né? Então nós aprendemos coisas e procuramos colocar em prática e observamos os resultados. Então não quer dizer que eu tenha poder sobre o clima. Eu estou até hoje aprendendo como é que isso funciona. Algumas vezes a gente tem sucesso, nem sempre. Mas aprendizado na magia, ele vem do estudo necessário. E a nossa área de assunto aqui no canal é a magia de evocação, a magia clássica, a magia dos grimórios. E o assunto de hoje, eu já tinha feito o vídeo lá no início do canal, mas estava muito feio. Então eu tirei o vídeo e hoje eu estou fazendo de novo o vídeo para falar sobre o assunto grimórios e livros de anotações. A diferença, né, de grimórios e livros de estudos, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, principalmente quem está chegando agora, né? Tantas vezes nos perguntam, que livro que tu sugere para eu quero aprender magia, eu quero aprender goétia. Bom, um ótimo livro, esse aqui, A Goétia, do querido colega Humberto Maggi, brasileiro, edição magnífica, edição ótima. Você não vai aprender goétia, você vai aprender a trabalhar com a goétia. Então não é um livro de estudo, é um grimório. Então vamos enfatizar bem uma coisa. O que são os grimórios, os textos clássicos da magia? Os grimórios, eles são livros de anotações. Isso aqui não é um curso de magia. Você precisa saber lidar com a coisa antes de chegar aqui. Por isso que eu estou sempre dizendo que a magia cerimonial, como por exemplo a goétia, é o equivalente de um curso universitário. Assume-se que você já saiba todo o básico antes. Você não vai chegar na universidade e o professor vai lhe ensinar a tabuada. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, tabuada. A tabuada tu aprende lá no primeiro ano do primário. Assume-se que você saiba toda a base da matemática, da geografia, de tantas ciências.
E na magia é a mesma coisa. Então vamos enfatizar muito isso. Grimórios, os grimórios são livros de notas. Eu vou botar uma imagem aí. Esse é o Sloane, um dos Sloane. É o livro original. Vocês estão percebendo que isso aí está escrito à mão? Volta aqui. Esses são os textos originais. Livros de anotações feitos por magos há centenas de anos, eram os livros de anotações deles. Por isso que a gente sempre faz a sugestão logo no início do aprendizado de você ter o seu próprio livro de anotações, onde você começa a anotar o que você está aprendendo, os selos que você está usando, né? Originalmente, isso aqui tudo eram anotações, livro feito à mão. Hoje nós temos uma versão impressa, que foi necessário copiar. Eu vou botar a imagem de novo. Olha a grafia. Pô, já é complicado de ler isso aí, né, gente? Mas era a grafia usada na época, inclusive. E muitos desses textos já estão deteriorados, é bastante difícil de conseguir ler aquilo tudo ali. Eu tenho várias cópias em microfilme do Museu de Londres, Museu da França, de textos originais. E é complicado de estudar mesmo. Felizmente, temos grandes autores que fizeram a transcrição. Então, a Goethe é um deles, que já é transcrita há muito tempo, e temos versões impressas. Mas vamos entender, tem uma diferença enorme entre um grimório e um livro de estudo. Por exemplo, esse aqui, Tratado de Ciências Ocultas, de Papy. Tá. No caso, isso aqui é uma edição em 2 volumes da antiga Biblioteca Planeta, da editora Tresques, a famosa revista Planeta, que serviu de abertura de caminhos. Esse já é um livro de estudo. Nesse livro, Papas, ele aborda os básicos da magia. Esse é um dos livros básicos para aprender o básico do básico da magia. Então ele vai comentar, por exemplo, a sequência numérica, 1, 2, 3, 4. O que significam os números? Os elementos, os princípios. Por que por exemplo, os sinais, símbolos. Tantas coisas se vê, por exemplo, o ponto. O ponto é o princípio e início de tudo. Número 1, o ponto, né? O número 2, o número 3, o triângulo, a primeira forma completa, né? O triângulo representa uma ideia feita, uma ideia completa, né? O pentagrama, o número 5, daí qual é a explicação? Por que eles funcionam? O que eles simbolizam? Ele vai te explicar toda essa base aqui. É um dos livros básicos, para você entender, porque não adianta você simplesmente copiar símbolos que você vai encontrar nos outros livros sem saber a ideia básica por trás disso. Então esse é um dos livros básicos. Outro que é muito indicado são os livros do Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia e outros. A Chave dos Grandes Mistérios. São livros básicos que vão lhe ajudar a aprender o básico da magia. Esse já é um livro de estudo, não um livro sobre magia, apesar de que em alguns trechos, quem já é estudante, já tem o domínio da magia, vai reconhecer que, mas isso aqui tem a ver com magia e tal, dá para trabalhar. Mas não é um livro prático. Grimórios são livros práticos. Como é que foi feita a coisa? Por isso que as pessoas pegam esse livro aqui, por exemplo, a Goethe, e ele já vai direto. Você tem esse círculo,
Tá, tu vai fazer o ritual, chama Deus e faz a conjuração. Mas no livro não explica como é que você desenha o selo, que material que usa. Ele não fala que tu tem que consagrar as velas, consagrar os incensos, os perfumes. Não fala como é que você prepara a sua sala, o seu local de trabalho. Isso vai estar num outro grimório, tá? Mais conhecido como Clavículas de Salomão, que é um livro imenso. Ali tem todas as explicações. Como é que você prepara um círculo, como é que você prepara a tinta, como é que você prepara a tinta. A tinta é preparada. Claro, na falta você pode sim usar um lápis, uma caneta, mas você tem que consagrar. Ali é explicado como é feita. Novamente, é uma anotação, ó, como é consagrado a caneta. Pelo poder do Altíssimo, que essa ferramenta seja consagrada para o nosso uso e nos sirva a todos. Acabou. Mas onde é que fala a sequência de trabalho? Isso vai ser nos livros de estudos. Então, grimórios, eles são livros de referência. Eles explicam os pedacinhos das coisas. Por exemplo, o livro da área de Telema. Esse aqui é um livro do Aleister Crowley, 777. Esse aqui é um livro de tabelas. Tabelas de correspondências. Que é uma das primeiras coisas que nós precisamos saber. O que são correspondências? Por exemplo, as direções. As direções principais. Leste, oeste, norte, sul. Leste é a direção do ar, oeste é a direção da água, norte é a direção da terra, sul é a direção do fogo. Ó, primeira coisa, eu vou trabalhar então com um espírito que ele é do elemento terra. Esse espírito, então, se ele é da correspondência do elemento terra, a direção ideal de trabalhar para ele é voltado para o norte, é a direção do elemento terra. É um espírito do ar, é voltado para o oriente, para o leste. É o espírito do fogo, nós vamos trabalhar voltados para o sul. Isso vale para demons, vale para anjos. Então, esse aqui é um livro de correspondências que tem centenas. Por exemplo, qual é a correspondência das cartas do tarô? Uma anotação que eu estava estudando. As cartas do tarô têm correspondências com os planetas, com os signos astrológicos e com os elementos. Por exemplo, o naipe de ouros, é o naipe da Terra. Então, qual é a correspondência do 2 de ouros? O 2 de ouros, ele é o ar da Terra. Né? O 7 de ouros. Então, cada elemento vai ter uma combinação aí. O fogo do fogo, terra do fogo, ar do fogo. Porque um elemento tem correspondência com o outro. A própria água. Você tem a água líquida, então água de água. A água no estado de água. Mas tem a água de terra, que é o gelo, quando a água está sólida. Correspondência. A água do ar, vapor. A água evaporou. A água transformando-se em ar. A água fervendo. A água do fogo. Todas essas correspondências são necessárias. Então, isso aqui são anotações, gente. Assim como um dicionário. Dá se pegar um livro, por exemplo, Practical Mastering Witchcraft, do Paul Wilson. Esse livro é fantástico. Paul Wilson, aqui a foto dele, né? Ele é um autor inglês. Esse livro já é do ano 70. E eu sempre falo, esse livro teria me economizado uns 20 anos de trabalho se eu tivesse conhecido antes. Aqui é sobre bruxaria, mas ele ensina aspectos básicos da magia.
Quais são os elementos principais, as energias principais, aspectos básicos que você precisa saber, quais são os pilares da magia, a intenção, a ação, o estudo. Ele te explica isso tudo, inclusive pelo método da bruxaria, inclusive como conjurar demônios. Um dos exemplos que ele faz, olha aqui, ó, triângulo, o círculo, as velas, o incenso, a vareta. Isso é magia cerimonial, porque na bruxaria nós trabalhamos também com ritual. Então aqui, esse é um livro de aprendizado, esse é um livro de estudo, mesmo que seja de bruxaria, ele está te explicando coisas que servem para todas as demais áreas. Livro de estudo. Um livro que eu gosto muito, Secrets of the Magical Grimoires, do Aaron Leitch. Amigo querido, grande mago, um dos melhores autores que nós temos hoje. Esse livro é recomendadíssimo, obrigatório. Hoje nós consideramos esse livro obrigatório. São cerca de 430 páginas. Ó, é um livro grande. A capa é simples, não é caro, considerando o que tem aqui. O que esse livro tem? Ele tem um resumo, não exatamente um resumo, é um tratado sobre pelo menos uma dúzia dos principais grimórios. A Goetia, a Clavícula de Salomão, o Heptameron, Arbatel e tantos outros. Então ele explica aspectos práticos que são comuns a todos os grimórios. Por exemplo, qual é o melhor horário, o tempo de fazer a magia. Daí, horas e dias planetários, aspectos astrológicos. Então, todos esses grimórios, em comum, eles têm a ver com você saber sobre o tempo adequado, o melhor tempo para trabalhar, o melhor horário. Tem um enorme capítulo sobre isso. Tem uma parte sobre prática, preparação de ferramentas, né? Aqui, ó, estou falando de horários. Quem for trabalhar com a parte astrológica, tem ritual que nós vamos buscar a melhor combinação astrológica possível. Preparação de ferramentas clássicas. Não é só na clavícula que se usa. Por exemplo, aqui a faca, né? Símbolos usados. O que são esses símbolos? O trabalho com os salmos da Bíblia, que são muitos usados. Por que são usados? Como é que funciona a parte dos salmos? Então tem todo um capítulo enorme aqui que te ensina como é que tu trabalha com salmos da magia. Por que eles são necessários, por que eles são importantes, como é que eles foram construídos. Você pega a Bíblia, na Bíblia você tem os salmos, mas ali não te ensina a usar. Esse é um livro que te mostra a parte prática. Então isso aqui é um livro de anotações também. Isso aqui é um grimório moderno, mas essencialmente prático. Pai, eu preciso trabalhar com salmos. Tá, tudo bem, normalmente você vai ler o livro inteiro para saber o que tem ali. Mas o resto da vida, estão vendo o que tem aqui de marcadores? Meus livros são cheios de marcadores, gente. Porque eu estou toda hora fazendo pesquisa e preciso de referência. Isso aqui é um marcador. Ó, livraria Papyrus, isso aqui é dos anos 80. Olha o tempo que eu tenho isso aqui. E continuo em uso até hoje. Então eu estou sempre fazendo marcações, estudando, revisando. Pai, como é que é tal coisa? Eu estou sempre falando, eu não gosto de decoreba, eu preciso saber como é que funciona. Ah, não, agora eu preciso dar uma mexida aqui em Salmos, mas deixa eu ler de novo essa parte dos Salmos. Porque você não tem que saber tudo de cor, de cabeça. Você tem que entender como é que funciona. Então, a decoreba, nada melhor que um livro de notas. Por isso que os autores antigos fizeram os grimórios, porque não tem como a gente lembrar tudo. Tá? Um grande clássico também, ó.
3 livros de filosofia oculta. Essa aqui é a edição em português da editora Madras. Ótima edição, muito boa edição. São 1.100 páginas. Olha aqui, são 1.100 páginas. É um livro de referência. Você pode sim ler todo ele para saber o que tem aqui. Mas tu não vai saber tudo isso de cabeça. Quando tu precisar, aí sim, como é que é tal coisa? Você vem aqui nas anotações, tá? Tal coisa, tá tudo explicadinho aqui. Então tem coisas que a gente lembra, não, em tal livro tem tal coisa. E a gente vai no livro ler quando precisa. Porque tem coisas que a gente vai usar aqui a cada ano, 5 anos, 10 anos. Quantas magias que eu faço, porque eu trabalho com... Eu tenho uma lista imensa de espíritos que eu trabalho. Chega perto de 200 a quantidade de espíritos diferentes que eu já trabalhei. E tem alguns que eu não trabalho há 10, 20 anos. Já trabalhei, não precisei daquele caso específico. Não trabalhei mais com ele. Mas apareceu um caso, agora faz pouco tempo aí, eu já comentei num vídeo aí, tinha um caso de um cliente e eu estou estudando. As minhas consultas são por escrito também, porque aí eu tenho um tempo para estudar e eu estou estudando o caso da pessoa. Não, mas isso aqui é uma coisa assim assado. Peraí, eu tenho um espírito mais adequado para isso. Era um espírito que fazia uns 15, 20 anos que eu não trabalhava com ele. É claro que eu não vou lembrar de cabeça como é toda a descrição, daí eu fui lá, peguei. Tá aqui, Aí eu fiz uma revisão, estudo. Realmente é esse caso aqui. Voltei a usar ele de volta. E não sei quando é que eu vou precisar outra vez. Porque tem coisas na magia que não dá para simplificar. Então tem tantos magos que eles aprendem a trabalhar com alguns e é sempre os mesmos. E realmente a gente consegue fazer muita coisa com os mesmos. Por exemplo, eu sou um grande fã do arcanjo Micael e Rafael. Fazem maravilhas, eu trabalho muito com eles. Mas eles não fazem tudo. Eu vou precisar de outros, às vezes eu vou trabalhar com a Guetia, eu vou trabalhar com os livros de Moisés, vou trabalhar com outras áreas, até porque os próprios espíritos me orientam. Eu estou sempre pedindo, me dá uma luz, uma orientação, e eu recebo essa luz. Não, melhor trabalhar com tal área. E aí, se a gente fica alguns meses apenas sem trabalhar com alguma coisa, tu já começa a esquecer. Então você precisa livros de anotações. Um outro livro clássico muito bom, Magos, do Francis Barrett. Essa aqui é uma edição de 1900 fim dos anos 80, início dos 90. E aqui uma edição mais nova, tradução do amigo Carlos Raposo, da editora Madras. Ótima edição. Tá? É o mesmo livro, tá? Só tem algumas diferenças, porque o Carlos Raposo fez revisões de texto e mudou a maneira de escrever alguma coisa. Oi, bichinho! Olha quem é que veio posar aqui. Olha aqui. Olha que linda. Isso é natureza. Isso que é bom de morar na natureza, né, gente? Olha que criaturinha linda. Aparecem muitos bichinhos aqui. Oi, amiguinho. Veio se esconder da chuva, né? Tá chovendo forte. Mas é melhor... Tá, mas tu vai voar de novo. Eu vou te botar aqui na folhinha, sobe aí. Isso, botei ele na folhinha ali. Eu acho sempre bonito quando acontece isso. É uma visita que a gente recebe da natureza. Então, esse texto aqui do Magos, tá? Tem essa edição mais nova, tá? O Carlos Raposo fez algumas mudanças só na maneira de compor parágrafos, coisas assim. Mas é uma tradução totalmente nova. Mas basicamente é o mesmo livro, tá?
Aqui, isso aqui tu vai ter um resumo em algumas coisas desse aqui, dos 3 livros de Filosofia Oculta. Olha a diferença. Por quê? Porque o Francis Bert se baseou em muitas coisas no trabalho do Agripa. Aqui tem a versão completa. Aqui é uma versão mais resumida. Facilita o estudo realmente. Bem prático. Mas se tu quiser informação maior, por exemplo, aqui ele fala sobre magia natural. A magia dos elementos, parte básica do aprendizado da magia que vocês precisam. Terra, água, fogo e ar, os elementais da natureza. Ele explica aqui lá no início, e depois ele vai para a parte da magia mais alta, o trabalho com os espíritos, com anjos, com demônios. É um trabalho sensacional. Mas você continua precisando da versão maior. Por quê? Porque nem tudo está aqui. Aqui já tem um comentário mais completo. E lembrando, isso aqui é um livro de anotações. Ó, isso aqui são anotações sobre cada uma das áreas. É uma enciclopédia, mas não é um livro de estudo. Então é o que eu queria falar hoje. Tá? Entendam isso. Grimórios, eles não vão te trazer informação completa. Você vai precisar, por exemplo, de dicionários, que nem esse aqui, ó, dicionário de Demos, dicionário infernal do Colin de Clancy. Essa é uma edição nacional da Universidade Paulista. Eu não sei se ainda está disponível, creio que não, foi uma edição limitada. Mas aqui é um dicionário, é uma enciclopédia. Tudo quanto é demo que tu pensar, a maioria pelo menos, a maioria conhecida. Descrição, o que era sabido na época. Isso aqui é um livro já de 300 anos. É uma referência. Então, como é que você trabalha? Você pega o Grimório. O Grimório ele tem anotações. Ah, tá, aqui fala sobre tal, o espírito tal. Pá, quem é esse espírito? Porque aqui só fala, esse espírito é bom para isso. Aqui no dicionário e outros, aí você já encontra uma descrição maior sobre esse espírito. Aí você vai no outro livro, lá na Agripa, aí você encontra mais uma coisa. Então, veja, você tem que fazer um estudo, uma pesquisa, para preparar um ritual. Esse é todo o trabalho de aprendizado que é necessário. Por isso que não tem livros assim que dão uma receita passo a passo. Tem alguns colegas que oferecem cursos que te dão um direcionamento do que você precisa. Mas é muito complicado tentar simplificar milhares de páginas num cursinho de poucos dias. Então, cada um deles vai te apresentar um direcionamento, as guias do que você precisa aprender. Por exemplo, o caso da Goetia, a gente pode resumir. Você primeiro tem que ter uma base com anjos, porque são eles que vão te segurar, vão estar te protegendo, vão estar nas tuas costas te protegendo. Só isso aí já falou assim, olha, um longo trabalho de aprendizado angélico, para daí chegar aqui. Chegando aqui, eu assumo que você saiba para que tu acende uma vela. E tem gente que começa na Goetia e pergunta, precisa de vela? Eu já fiz vídeo aqui no canal. Tem pessoa que vai trabalhar com Goetia e pergunta se precisa de uma vela. Pelo amor de Deus. Tu quer pular de um avião sem paraquedas? A pessoa pergunta se precisa de paraquedas para pular de avião. É claro que precisa. Então veja que é um aprendizado muito necessário, muito necessário sempre. E vou enfatizar, vou repetir. Grimórios são livros de anotações. Não sobre o método, eles apenas mostram assim, a coisa muito resumidamente. Assume-se que você sabe que precisa acender uma vela, que você sabe que precisa fazer uma consagração. Mas essa consagração aqui como é que é? Bom, pelo menos você sabe que tem que consagrar.
Você vai procurar nos livros método de consagração para isso aqui. Ah, tá. Consagração do fogo, consagração da água, consagração da terra, consagração dos perfumes. Cada uma é diferente. Um livro como esse aqui, o Magos, ele tem seções. Consagração do fogo, consagração dos perfumes, consagração do incenso, consagração de ferramentas. Tá vendo? Você começa a combinar uma coisa com a outra. Então não é porque nesse livro não fala que precisa. Não fala porque assume-se que você sabe. Já teve pessoa aí me peitando em grupo. Mas no livro do fulano não fala que precisa. Claro, porque tu é uma idiota. E no caso a pessoa era médica, é uma mulher médica. Para piorar. No livro não fala, mas claro. Mas na tua profissão não fala que tem que anestesiar o cliente antes de fazer a cirurgia. Já está falando direto do procedimento. Pediu para levar uma bomba. Então, é claro que tem coisas que não é explicado, porque assume-se que você sabe fazer. É básico, é básico. Se não está explicado ali, se não está claro, assume-se que você precisa outros livros, você tem que ler, você tem que estudar. Magia cerimonial. Magia cerimonial, Goethe, Angélica, Grimório Vero. Falou, magia cerimonial significa livros. Livros. Magia cerimonial é livro, não é coisa que vocês vão aprender TikTok, nem umas porcaria de cursinho, picareta que tem por aí. Não é Goethe mental. Até isso tem, né? Não precisa nada. Tu imagina. É livro, tu tem que estudar. Tem método simplificado, mas assume-se que você saiba o básico. Você lê o livro. Você lê o livro. Você leu mais livro. Mais livro. Eu peguei só alguns aqui para mostrar. Tá? Tem só uma meia dúzia aí, ó. Só uns pouquinhos aí. Isso só para ilustrar. Tá faltando muita coisa, faltando muito material aí nesses livros que eu tenho aqui. É só para citar alguns, para mostrar que tem, um determinado assunto, tem em alguns livros que você precisa buscar. Por exemplo, os nomes correspondentes ao Sol, nomes correspondentes a Júpiter, a Mercúrio, a Saturno, nomes divinos, as casas planetárias, valores, as conjurações de cada dia. Que no caso isso aqui vem do Heptameron, é de um outro livro. Aqui são esse aqui é o livro Magos. As conjurações que ele mostra aqui para aquele dia são do Heptameron, magia angélica, mas também serve para trabalhar com Deimos. Tanto que a Goetia é baseada no Heptameron. Boa parte das conjurações da Goetia são originalmente do Heptameron com modificações. Agora, se você conhecer a versão original, você vai perceber que tem mais coisa ali e pode melhorar a qualidade. Por isso que você precisa livros, estudar, buscar referências e, inclusive, voltar até lá nos livros básicos. Porque, como eu disse, tem coisas que a gente esquece. Tem coisas que a gente esquece. Por exemplo, aqui é uma coisa simples, do livro de... Tratado de Ciências Ocultas. Das polaridades das energias. Positivo, negativo. Tá? Então, lado esquerdo negativo, lado direito positivo, acima positivo, abaixo negativo. Como é que essas polaridades funcionam? Por que o norte é frio? Por que o sul é calor? Você precisa saber tudo isso se você quiser ter uma compreensão e um entendimento melhor do que você busca. Então, nunca tenha medo de estudar. Valorize sempre os livros clássicos. Livro de papel é a melhor coisa que tem, porque é cansativo ficar lendo na tela do computador, do celular. Eu, pessoalmente, adoro o livro físico. Melhor coisa. Eu posso ler em qualquer lugar, não estou preocupado se vai faltar energia e não vai estragar meus olhos. Então é o que eu queria falar para vocês. Olha o riacho. Veja só, meia hora que nós estamos falando aqui, o riacho já subiu
quase 2 palmos, tá chovendo forte mais para cima. Vocês estão vendo ao vivo a água subir. Ela tá aparecendo aqui na base da tela, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha ali, ó. Já subiu mais um tanto. Vem mais chuva forte aí. Pessoas de todos os lugares estejam sempre protegidos. Vamos respeitar a natureza, porque nós fazemos parte dela. Vamos sempre buscar o aprendizado do estudo, porque isso também nos traz inspirações. Se você precisar de consultas, orientação, atividades de magia comigo, tá aqui, gilbertoafazon.com.br/consultas. Lembrando sempre, atividades de magia, consulta é obrigatório. Não tem como eu sugerir alguma coisa sem fazer a consulta. Não, a gente não pode trabalhar às cegas. Beijo bem grande. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, botãozinho like. Agradeço a todos e em breve estamos aqui de novo. Eu sou Gilberto Afazon e até a próxima.